Boa noite, doutores. Vamos fazer o recap aqui da segunda-feira. Passou em branco, eu não fiz esse recap. Comecei agora a fazer esses estudos diários, porque é até bom para a gente que opera também, para a gente estar revendo o mercado e sempre estar atento para os sinais que eles nos dão. Então, estou tentando fazer esse recap tanto para vocês que podem assistir, quanto para mim também como estudo próprio, tá? Então, vou fazer o recap da segunda-feira do índice, né, que é o que eu opero, o índice futuro, do dia 14, que é a segunda-feira, mas para isso eu traço, o meu operacional traço suporte e resistência do dia anterior, que foi a sexta-feira, dia 11. Então eu peguei a máxima do dia da sexta-feira, a mínima, o fechamento e a abertura. Mais uma vez de que a gente chama de ROI, que é High of Yesterday, Low, Low, LOI, que é Low of Yesterday, OI, que é Open, né? E Close, tudo off yesterday, que é de ontem. É a sigla em inglês, porque é assim que a gente se comunica na comunidade, todo mundo já está acostumado, tá? O operacional que a gente usa é tipo Price Action, pelos estudos de Allbrooks. Então eu só utilizo a média de 20 exponencial, só para ela dar mais uma tendência para a gente se precisar, tá bom? Então vamos lá, traçado aqui os suportes. Aqui eu digo mais uma vez, se ele romper esse nossa resistência, então nós buscamos em dias anteriores. Dias anteriores eu tenho o quê? Tenho aqui onde ele lateralizou um pouco, eu traço mais ou menos uma linhazinha fraca, e tenho aqui onde foi um topo. Eu traço ela mais forte, e aqui em cima também, tá bom? Então eu sempre vou buscar, saio daqui, tento buscar aqui, saio daqui, tento buscar aqui. Eu sempre tento buscar pontuação grande. Nós sempre tentamos buscar pontuação grande, só que a gente tenta. Um scalp para a gente é de 1 para 1, acima de 1 para 1 nós chamamos de swing, tá? Então vamos lá. Aqui nós tivemos o candle 1, ele abriu, fez um fundo e um topo. Então aqui a gente observa que a partir desse fundo aqui que ele fez, o preço ficou lateral, não houve uma continuidade no rompimento dessa mínima desse candle, o preço ficou, nem tampouco houve algum rompimento da máxima desse candle, do candle número 1. Ele abriu, o preço ficou se movimentando aqui dentro do próprio candle. Houve uma falha de rompimento aqui, que foi feita por um doji, 11, depois o preço voltou. Assim que ele voltou, nós vemos o candle 13, que aparentemente é um candle de força para a gente. O candle 15, ele tenta romper essa máxima do candle 1 ainda, que está como limitante, e falha no rompimento. Acima disso, nós temos nossa máxima da sexta-feira, do dia anterior, que para a gente é uma resistência bem significativa. Então o preço do candle 16 vai e toca essa resistência, não consegue passar. O candle 15, né? Vai, toca, não consegue passar. O candle 16 abre, tenta romper, volta e fecha abaixo dela. Tentou romper, fechou abaixo da máxima da sexta-feira. Para a gente, isso é uma barra de sinal, nós entramos na venda aqui. Entramos na venda desse ponto. Geralmente, quando a gente entra na venda nesse ponto, a gente busca a média móvel. Aqui nós temos que entrar numa venda, nós temos o stop de quanto? De 248 pontos, 250 pontos, para buscar 324 pontos. Então, para a gente é uma entrada viável, porque nós tentamos pelo menos buscar um scalp que é no mínimo 1 para 1. Então, nossas operações sempre buscam no mínimo 1 para 1, mas na maioria das vezes 2 para 1, 3 para 1, a gente sempre busca mais do que o nosso stop. Então, aqui nós poderíamos buscar a média móvel, caso tivesse com a mão e aqueles que não conseguem ou gostam apenas de, quer dizer, não gostam de fazer parcial, então fecham diretamente na média móvel. Quem gosta de fazer parcial, fecha metade na média móvel, ou qual a porcentagem que desejar, e espera para ver se há o rompimento dessa média móvel. Normalmente fechamos na média móvel. Então aqui foi uma venda executada que deu um ganho significativo. Ele aqui novamente voltou e ficou lateralizando o preço entre essas mínimas, mais uma vez. Só vamos passar ela aqui. Aumentar ela. Tentava rompimento, dava falha de rompimento. Tentava romper, dava falha de rompimento. E o preço ficou entre a máxima
da sexta-feira e a mínima do candle 1. Ficou rompendo aqui, ficou dando falha de rompimento, falha de rompimento. Depois, quando o preço chegou 28, bem significativo, nós tivemos uma compra, mais uma vez formou-se um candle de sinal. Esse sinal novamente nos diz que possivelmente o preço vai descer. Para vocês, para a maioria, chama-se isso aqui de estrela cadente, né? Então, para a gente é um candle de sinal. Então, formou-se um candle de sinal. Para a gente seria melhor que ele fosse um candle vendedor, mas ele fechou um candle comprador. Para a gente é melhor que ele seja um candle vendedor, porque nós pegamos o preço com uma ordem a stop, dando continuidade ao movimento. Aqui ele veio e subiu, o movimento da continuidade foi um pouco para cima. Abaixo, quando ele desceu, ele deu continuidade no movimento. Nós deixaríamos também uma ordem stop. Ele ainda tentou subir novamente para depois descer. Então foi um candle um pouco comprador, mas quem é um pouco mais agressivo faria uma venda neste ponto também, buscando o lado de baixo da lateralidade. Aqui nós utilizamos essa régua aqui, então fazemos venda nessa parte de cima para buscar a parte de baixo. Normalmente se usa isso como Fibonacci, mas nós colocamos os valores diferentes para Fibonacci. Em lateralidade nós usamos ela para fazer vendas aqui e compras aqui. Sempre buscando o oposto. Vendemos aqui, buscamos aqui embaixo. Se nós compramos aqui, buscamos chegar aqui em cima. Tá? E a parte de 50% nós utilizamos quando está em tendência. Então a gente coloca do mesmo jeito que vocês usam em FIBO, que a galera usa em FIBO, coloca a mínima e a máxima e buscamos 50%. Isso é para que serve nossa régua. Então, a barra 30, a barra 31, né? A 30 é essa aqui, creio eu, 28, 29, 30, a barra 30. Houve uma venda buscando a parte inferior da lateralidade. Mais uma vez, tem um gain. Nós temos um stop de 214 pontos e buscamos, vamos arredondar para 300 pontos, mais um para 1. Tá? Porque normalmente iria fechar aqui. Quem teria isso como alvo, quem marcou isso como lateralidade, não ia buscar o fundo. Poderia deixar já o alvo marcado aqui embaixo. Então, mais uma vez um gain. Mais uma vez o preço veio, fez barras de compra, tentou romper e aqui um candle, não muito bonito também, mas foi um candle um sinal meio fraco. Vamos supor que alguém entrasse nesse aqui, achasse isso aqui uma barra de sinal e entrasse, tá? Ele entrou, beleza. O candle seguinte foi um candle vendedor, ele entrou bem nesse ponto, tá? Entrou aqui. Então foi um candle vendedor, o candle seguinte 40 também foi vendedor. Você observou que na média móvel ele já sofreu uma resistência na própria média móvel. Candle seguinte foi um candle vendedor, mas a máxima do candle anterior foi rompida. Então, opa, já fica de olho. Não foi um candle que abriu e desceu, ele ainda subiu, rompendo a máxima do candle anterior. Depois ele desceu e não conseguiu romper a mínima do candle anterior. Abriu novamente o candle, tentou fazer o rompimento dela, falhou, voltou e fechou acima. Até da média, do ponto médio do candle anterior. O candle seguinte foi e abriu mais um comprador. Então, quem estava na operação vendido aqui, pelo menos tentou sair no 0 a 0 aqui. Você viu a força voltando. Então, aqui você fez uma venda, mas você saiu e viu que a força já não estava mais vendedora, e sim compradora. Opa, não dá mais para arriscar não. Dois candles seguintes, contrário ao movimento. Então, saiu no 0 a 0. Vamos supor que você não saiu no 0 a 0, deixou o candle 45, ele chegou lá em cima. Quando você viu lá em cima, aí você, opa, a força já não está, vendedora já não está muito forte. Então você foi, pegou o seu stop, puxou para o 0 a 0. Mais uma vez, ele foi, desceu, abriu esse candle, subiu um pouco e desceu. Deixou você sair no 0 a 0 novamente. Se você não saiu aqui no 0 a 0, próximo candle abriu, ainda deixou você sair do 0 a 0 novamente. O candle seguinte, 48, ainda estava aqui embaixo. Você ainda poderia ter saído no 0 a 0. Depois que o 49, tchau, a força compradora rompeu a nossa máxima, bem forte, um candle forte de rompimento. Então, você ouve várias
várias vezes essa operação deixou você sair no 0 a 0. Então ele houve um rompimento, mais uma vez houve lateralidade. Então nós pegamos aqui, ó, rompeu, e nós notamos uma lateralidade neste topo. Aqui nós temos uma lateralidade. Então vamos lá. Tá o preço querendo passar e nós temos um suporte aqui, uma resistência, preço lateral. Candle 63 foi um candle bonito, em que tentou fazer o rompimento, houve falha de rompimento da máxima da sexta-feira, do dia anterior, né, de operação, foi e os compradores atuaram. O candle abriu, houve vendedores, os compradores começaram a atuar, ele subiu, chegou e fechou bem no topo sem pavio algum. Então aqui foi um candle bonito. Você está vendo a tendência de força para cima já, querendo subir e romper essa lateralidade. Você não é uma pessoa muito agressiva, está vendo isso? Não. Posso vender, comprar aqui? Poderia. Com stop aqui embaixo. Agora, você viu. Não, sou mesmo conservador. Então, tentou romper nada. O candle seguinte foi um vendedor que não conseguiu romper a média móvel. O candle 66 tentou romper a média móvel, falhou e fechou acima dela também. Candle 67 rompeu. Então, a partir daqui, meu amigo, compra. Compra. Qualquer ponto aqui é compra. Tá? Você faria compra. Então, você chegou. E qual é o meu objetivo? Como eu falei, tem essa média móvel de uma lateralidade pequena. Seu alvo poderia ser aqui. Mas você não iria fechar sua operação aqui. Você iria gerenciando e vendo como dava as forças do candle, como estava a força do candle. Caso você visse um candle vendedor e fosse voltar, você poderia estopar sua operação com um gain pequeno. Isso aí é de cada um. O gerenciamento de operação é de cada pessoa. E o segundo alvo seria aqui em cima. Você passou, em nenhum momento aqui aparentou que você necessitasse cancelar sua operação, fechar sua operação de compra, porque houve candle comprador, houve um doji aqui, mais comprador. O candle 72 também foi um candle comprador que fechou acima da resistência. O candle 73 foi um candle comprador fraco, mas foi. Então, se você tivesse subindo seu stop barra, em nenhum momento você teria sido estopado. Você subiu, veio aqui, se você estiver subindo barra, subiu, teria sido estopado aqui. Caso contrário, você teria deixado seu stop abaixo dessa resistência e esperando ele ir. Ele veio, deu uma respirada assim, uma retração saudável, depois voltou novamente. Quando ele foi, ele atingiu a barra 81, seu ponto máximo aí, depois fez um doji lateral de lado, não conseguiu romper acima do topo da máxima desse candle anterior e depois fez um doji de venda, sempre rompendo a mínima do candle anterior, nesse ponto. Então, opa, aqui você já, se você tivesse continuado na operação, já estaria de olhos abertos. Então, você chegou, vamos supor, um outro, se você segurou sua operação, teria estopado ela por aqui. Nesses pontos aqui, depois que ele fez essa lateralidade, ele subiu novamente, chegou na máxima desse candle anterior, não conseguiu romper e voltou. Nesse ponto aqui, eu não vejo nenhum sinal de operação para mim, então aqui eu não teria feito nada, tá? Então aqui realmente eu teria só feito essa compra. Eu vejo, né, como viável essa compra e essas duas vendas aqui. Essa aqui teria sido perigosa. Então seriam 3 operações nesse dia. Ok, doutores? Então este é o recap do nosso índice futuro com o método do Price Action. Ok? Então, sucesso a todos os traders, sucesso a todos que querem aprender. Bem-vindos ao mercado, muito estudo e concentração e entradas, só entradas em pontos já estudados. Você não adianta ficar clicando no seu mouse, abrindo e fechando operações. Não adianta de nada, você vai esperar o melhor momento para você entrar em uma operação, porque aquele momento do seu estudo e do seu operacional é um momento mais viável. Então procure ter um operacional
Procure sentir segurança naquilo que você está fazendo. Depois que você tiver segurança naquilo que você está fazendo, é que você consegue operar o mercado tranquilo. Porque enquanto não tiver segurança, você entra numa operação e às vezes você sai dela porque o Keno voltou um pouco contra você e você está com medo porque você está nervoso vendo aquele valor ficar negativo na sua conta, tá? Então, primeiro creia, tenha segurança no seu operacional e assim vá operar no mercado, tá bom? O mercado é tranquilo para aqueles que estudam. Tranquilo não, nunca é tranquilo, mas é mais. Você entra com mais segurança em suas operações. Beleza? Então valeu, doutores. Boa noite a todos. Uma ótima semana.